E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um novo capítulo, o segundo do nosso planejamento. Lembrando que na análise de circuitos é necessário conhecer as características de cada componente e também a forma como eles estão conectados. Nesse segundo capítulo, a gente vai buscar entender cada componente de forma individual, para que nos próximos a gente leve em conta também as conexões entre esses vários componentes, formando assim um circuito. Reforçando o que já foi apresentado em conversas anteriores, o modelo de componentes que vamos trabalhar aqui vai ser de dois terminais, com um comportamento ideal, que não é o real, é verdade, mas está muito próximo disso e para nós está plenamente satisfatória qualquer adaptação que seja necessária aí. Podemos classificar os componentes em componentes ativos, são aqueles capazes de fornecer energia para o restante do circuito, como as fontes, e os componentes passivos, do outro lado, que podem absorver ou dissipar ou ainda acumular essa energia que é fornecida pelas fontes. O primeiro dos elementos passivos, dos componentes passivos que eu apresento aqui é o resistor. Tem esse símbolo mostrado aqui do nosso lado esquerdo. Tem relações entre tensões e correntes dadas pela lei de Ohm, como está colocado ali, podendo ser usada tanto para achar a tensão a partir da corrente ou corrente a partir da tensão. A característica do componente que estabelece essa relação entre tensão e corrente é a chamada resistência, medida ou dada em ohms. Temos também o inverso da resistência, chamada de condutância, que lá na frente, nos métodos de análise de circuito lá do segundo bimestre desse semestre, né, nós vamos lembrar um pouquinho dessa condutância aqui. No capacitor, segundo elemento passivo, com o símbolo que está mostrado aqui do lado esquerdo, as relações entre tensão e correntes também estão apresentadas e vocês estão vendo que já não é mais linear igual a lei de Ohm, né? Começa a aparecer aí cálculo diferencial, cálculo integral, mas o importante para nós é só deixar por enquanto a medida de capacitância com a sua unidade em farad. E o último elemento passivo, então, vemos aí a representação do indutor, desenho bem característico do lado esquerdo, e as relações entre tensões e correntes, onde a gente observa a indutância como sendo a manifestação, a característica desse componente, chamada de indutância medida em Henry. Os elementos ativos, por sua vez, nos nossos circuitos vão ser as fontes, que podem ser de tensão ou de corrente, como estão esses exemplos aí, podem ser constantes ou variáveis, podem ser dependentes ou controladas, e de todos esses elementos, né, alguns detalhes adicionais vão ser fornecidos daqui a um pouquinho, depois que a gente terminar de falar de resistência, a gente fala de fontes, ok? Hoje a gente começa então a detalhar um pouco sobre o resistor, o primeiro dos elementos passivos, dizendo que o fluxo de cargas elétricas, a corrente elétrica que nós definimos no capítulo anterior, quando atravessa um determinado material, enfrenta uma força de oposição, que é resultante da colisão entre as partículas no interior desse material. Elétrons podem colidir com outros elétrons e também com os núcleos dos átomos, com a estrutura cristalina desses átomos. Essas colisões convertem a energia elétrica das cargas em outras formas de energia, como luz, calor e etc. Aplicando tensão sobre um determinado condutor, essa energia perdida é novamente recuperada, mas voltam a se perder com as colisões seguintes. Então a gente costuma chamar, ou a gente costuma olhar para essa força de oposição dizendo que a intensidade dela, a intensidade com que essa força se manifesta ao movimento dos elétrons, é a tal resistência desse material. Se a gente não continua aplicando tensão para vencer essa força, não tem circulação de corrente elétrica. Podemos até ter carga disponível, ter elétrons livres no material, no condutor, mas não há circulação dessas cargas, não há corrente.
O componente dos circuitos que vai apresentar essa resistência como principal característica, a gente vai chamar de resistor, como estava dito lá nos slides aí para trás. O símbolo está aí. A unidade é o ohm no sistema internacional, com seus múltiplos e submúltiplos, e o símbolozinho a letra ômega maiúscula lá do grego, né? Os quatro fatores que influenciam a resistência de um fio circular são o material, que compõe o fio, o comprimento e a bitola, ou área de seção transversal desse fio, e também a temperatura. Com relação ao material, eu posso dizer para vocês que os elétrons vão encontrar mais ou menos dificuldade para circular por esse fio, dependendo da estrutura dos átomos desse elemento. Arranjos que propiciam muitas colisões entre as partículas vão definir um material com maior resistência e outros elementos cujo arranjo permite uma circulação sem tantas colisões, uma menor resistência. Os materiais chamados de condutores vão ter essa estrutura que facilita a circulação das cargas com menos colisões, e os isolantes possuem uma estrutura que dificulta essa circulação. Com relação ao comprimento do condutor, quanto maior for o caminho que as cargas precisam percorrer, maior vai ser o número das colisões, maiores as perdas de energia, e isso caracteriza uma maior dificuldade para a circulação dessas cargas. Sendo maior a dificuldade, maior é a resistência. Por fim, a área da seção transversal, ou bitola do condutor, tem relação com o espaço disponível no condutor para as cargas conseguirem fluir. Quanto maior essa área, maior esse espaço disponível para a passagem das cargas sem colisões, menores vão ser as perdas de energia. Logo, menor vai ser a resistência. A gente sabe também que o conceito de temperatura está associado ao grau de agitação das partículas ou das moléculas, né? Em muitos materiais, com o aumento da temperatura, aumenta esse grau de agitação das partículas e, com isso, aumenta a dificuldade de deslocamento dos elétrons livres. Logo, nesses casos, aumentar a temperatura vai resultar em aumentar a resistência, é direta a relação. A temperatura tem uma importância um pouco diferente dos outros três fatores e por isso nós vamos deixar um item específico para ela, tá? Para começar usando só os três itens iniciais, a gente conclui com a equação para cálculo da resistência de um condutor circular a uma temperatura constante, aparecendo ali como itens, como fatores, né, a resistividade, que é a característica intrínseca do material, multiplicando o comprimento do fio divididos pela área da seção transversal. Algumas observações sobre esse início de conversa sobre resistência. Em algumas situações, podemos encontrar valores muito baixos de resistência, chegando a quase zero, tendendo a zero, na verdade. Podemos pensar como se tivéssemos um condutor com um comprimento desprezível, onde as cargas percorrem esse condutor sem qualquer dificuldade. Nesses casos, apesar da gente observar a corrente circulando, com a distância elétrica sendo desprezível, os dois extremos do condutor estão sob o mesmo potencial, são eletricamente o mesmo ponto. E sendo assim, não tem tensão nesse trecho do condutor. Por outro lado, quando vamos no extremo oposto, no pensamento oposto, encontramos também resistências muito altas, podendo ser entendidas até como tendendo ao infinito, como se o condutor tivesse uma bitola tendendo a zero, impondo extrema dificuldade ao fluxo das cargas. Não tendo área disponível para circulação, elas não vão conseguir circular. Aqui não vai ter, então, circulação de cargas, não vai ter corrente, mas vai ser possível medir ou calcular a tensão entre os seus extremos. Qualquer uma dessas duas situações podem acontecer de forma acidental, provocadas por falhas em componentes, em trechos de circuitos, em sistemas maiores, ou até mesmo por uso indevido desses componentes, desses circuitos. Mas também a gente pode desejar que intencionalmente elas aconteçam em outras aplicações, como um simples exemplo que eu sempre dou, a operação de um interruptor de lâmpadas, onde a gente deseja que tenha uma resistência nula quando ele está ligado,
resistência nula para que ele não imponha nenhuma dificuldade ao fluxo de carga que vai para a lâmpada, e uma resistência infinita quando eu quero que as lâmpadas sejam desligadas, quando eu não quero que elas acendam de jeito nenhum. Finalmente, aqui para nós a conexão entre esses componentes num circuito, aqui nós estamos falando só de resistência por enquanto, mas vão entrar fontes, indutores, capacitores. Então, quando a gente for conectar esses componentes, a representação vai ser feita por linhas. Essas conexões vão ser uns traços, umas linhas contínuas, né? Onde nessas linhas a diferença de potencial não é relevante. Portanto, essas linhas de conexão vão ser consideradas para nós como sendo curto-circuitos, não tendo resistência significativa. Sempre que a resistência desses fios, dessas conexões for importante, a gente vai ter que acrescentar o desenho de um resistor para representar essa resistência. Tudo bem? Para a gente falar um pouquinho sobre o conceito de resistividade, conforme está escrito aí, né? A resistividade de um condutor é igual à resistência desse condutor quando ele tem um pé de comprimento, pé é unidade de comprimento, né? 1.000 de diâmetro, e essa resistência deve ser medida a 20 graus Celsius. A título de informação para vocês, 1.000 de diâmetro significa a milésima parte de uma polegada esse diâmetro. E um pé é igual a pouco mais de 30 centímetros no comprimento desse condutor. Então já mentalizem aí, qualquer material que vocês quiserem descobrir a resistividade, construam um condutor que tenha como diâmetro a milésima parte da polegada, 30 e poucos centímetros de comprimento, coloquem-no a 20 graus Celsius e meçam a sua resistência. Essa vai ser a resistividade desse material. Então, aí alguns exemplos de valores de resistividade que a gente pode encontrar em qualquer material daqueles que foram sugeridos nos slides lá do primeiro vídeo. E aqui a gente pode observar algumas faixas de distribuição desses valores, né? Os condutores estão na faixa de 10 a menos 8 ali em cima, né? E os isolantes em uns valores acima de 10 a décima, lá para baixo. Unidade ohm vezes metro, né? Importante colocar como unidade da resistividade. E entre eles tem exemplo aí de um único material, o silício, que acho que é um material que a gente conhece como um caso típico de um semicondutor, nem isolante, nem condutor. Para a gente fechar essa primeira parte da conversa sobre resistência, vamos fazer alguns exemplos bem rapidinhos aqui. Nesse exemplo 24, temos o comprimento e diâmetro de um fio de alumínio a 20 graus Celsius. É necessário a gente deixar essas variáveis com as unidades no sistema internacional antes de sair cantando pneu, né? Nesse caso, o diâmetro vai ser utilizado para o cálculo da área da seção transversal, fazendo π vezes o raio ao quadrado. O comprimento já está dado em metros, sistema internacional, falta obter a resistividade do alumínio, consultando qualquer tabela parecida com aquela do slide anterior, né? Substituindo tudo isso aí, a gente tem lá a resistividade 2,83 vezes 10 a menos 8. 1.000 é o comprimento, 1.000 metros, né? Já foi dado lá em cima. Π vezes o raio ao quadrado. O diâmetro era 1,626 milímetros. O raio, então, é metade disso. 10 a menos 3 por ser milímetros. Como resultado, 3,6 ohms. Uso e substituição direta de valores na fórmula. No exemplo 27, a situação é um pouquinho diferente, pois a gente tem como fornecidos como informações no enunciado o diâmetro do fio, temos a resistência dele agora, resistência a 20 graus Celsius, e temos o diâmetro de um cilindro onde esse fio vai ser enrolado. É tipo um carretel. A pergunta pede o número de voltas que são necessárias em torno desse cilindro, desse carretel, para se obter 50 ohms de resistência. Para quem não entendeu o que foi pedido, né? Quantas espiras de fio? Espira é um termo técnico utilizado para cada volta em torno desse cilindro, desse carretel aí. Então, aplicando a fórmula que a gente conhece, que já está ali, né? Para calcular a resistência, a gente verifica que já tem todas as informações menos o comprimento do cabo. Então, eu uso essa fórmula para calcular o comprimento
chegando a 3,21 metros. E com esse resultado, eu penso um pouquinho e percebo que para que o meu condutor, o meu resistor tenha 50 ohms, eu preciso estar com esse fio enrolado em torno daquele cilindro cuja circunferência tem um comprimento de 2 vezes π vezes o raio daquele cilindro. Então, o número n de voltas, número n de espiras, vai ser 3,21 metros sobre os 2π vezes o raio do cilindro. Chegamos então a pouco mais de 102 voltas ou 102 espiras. Tudo bem? Por fim, nesse exercício 4, nos foram fornecidas as dimensões de um cubo feito de estanho, e nesse caso 0,1 metros de cada lado do cubo, resultam em 1,15 micro-ohms de resistência, micro, né? 10 a menos 6 do ohm, quando a gente mede entre lados opostos. Temos então esse meu rabisco de solução aqui, com as informações do enunciado, o comprimento de 10 centímetros, a área de 10 vezes 10 centímetros, 10 centímetros vezes 10 centímetros, né? E a resistência de 1,15 micro. Isolando a resistividade na equação, ficamos com 1,15 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro de resistividade, certo? Como eu havia dito, a resistência merece um item separado para a gente analisar a sua influência sobre a resistência, né? Então a gente vai dividir essa análise em duas etapas, porque a temperatura vai produzir esses efeitos de forma diferente em diferentes tipos de materiais. Primeiro, no caso dos materiais isolantes, que também tem uma característica muito próxima do que é observado nos semicondutores, como eles não têm muitos elétrons livres, ou nada, ou quase nada na sua condição natural, e tem uma dificuldade significativa para a gente liberar esses elétrons sem a ação de fontes externas, quando a gente eleva a temperatura, a gente pode conseguir como efeito o surgimento de alguns desses elétrons livres. E estou falando alguns, não é muito não, tá? Mas para quem não tinha nada, alguns elétrons livres faz com que essa nova situação seja muito melhor do que a anterior do ponto de vista de condução de corrente elétrica. Por isso é que o aumento da temperatura nesse tipo de material faz com que a gente tenha uma redução significativa da temperatura. Por outro lado, nos condutores, sabendo que eles já apresentam uma situação de muitos elétrons livres, quase que no seu limite, todos os elétrons já estão liberados, a elevação da temperatura não é suficiente para ter muitos mais elétrons livres. O que acontece com maior importância nesses materiais é o aumento do número de colisões entre as partículas, que é provocado pelo maior grau de agitação delas. Então, o aumento da temperatura provoca um aumento no grau de agitação das partículas, mais colisões, mais perda de energia, mais dificuldade para o fluxo de cargas, consequentemente, maior a resistência. Ok? Graficamente, a gente consegue mostrar isso aí, as duas relações da resistência com a temperatura nessas duas figuras. Mas a gente sabe que o nosso maior interesse vai estar nos materiais condutores que estão aqui embaixo, né? E por isso, vamos dar um zoom nesse caso aí, vamos dar um destaque, aprofundando um pouco mais nessa caracterização para eles. A gente percebe de cara que o gráfico mais próximo do comportamento real tem uma diferençazinha. Existe sim uma semelhança no trecho intermediário aqui desse nosso gráfico, tem uma relação linear, tem um segmento de reta entre a resistência e a temperatura, existe um pedaço que a relação é linear. Mas na extremidade esquerda e na extremidade direita tem uma deformação, uma distorção, fazendo uma curva, né? Especificamente na extremidade esquerda do gráfico, a gente percebe que o ponto onde a curva corta o eixo das abscissas
Isso seria o valor da temperatura onde a resistência vale zero, deveria ser igual, ou é igual, ao zero absoluto na escala Kelvin, menos 273,15 graus Celsius. Porém, podemos efetuar o prolongamento daquele segmento de reta, olha a linha tracejada aqui, prolongando aquele segmento de reta, e encontrar o que é chamado aqui como temperatura da resistência a 0 grau inferida, ou simplesmente zero absoluto inferido. Alguns valores típicos aí para esse zero absoluto inferido nos mostram todos os valores muito abaixo do 0 graus Celsius, né? Todos muito negativos. Como exemplo mais extremo, temos ali o Constantan ou Constantana com menos 125 mil graus negativos. Isso seria um segmento de reta praticamente na horizontal, paralelo ao eixo das abscissas, né? Esse Constantan é uma liga metálica, especificamente utilizada em aplicações onde a gente queira esse comportamento constante da resistência com a temperatura. A composição dessa liga é de mais ou menos 55% de cobre, uns 40 e poucos por cento de níquel, com pequenas porções de manganês e ferro. Google. Não sei de cabeça esse negócio não, viu gente? O mais importante desse prolongamento do segmento de reta para nós é a possibilidade de construirmos dois triângulos naquela figura original. Por exemplo, esse triângulo verde e o outro vermelho. Visto que ambos são semelhantes, são proporcionais entre si, a gente pode utilizar aquela temperatura T0 conhecida através das tabelas dos materiais e obter algumas variações entre cenários de diferentes temperaturas e resistências. Desse jeito, ó. Olhando o triângulo verde, nós estamos nesse triângulo aí numa situação onde a resistência vale R1 e a temperatura vale T1. No triângulo vermelho, tem uma resistência valendo R2 lá na pontinha lá em cima, né? Para uma temperatura T2. Isso é o mesmo material, certo? A gente sabe que sempre que ele tiver numa temperatura T1, vai apresentar resistência R1 e assim por diante. Então, quando a gente conhece um desses pares de valores, a gente pode usar essas condições junto com o T0, com a temperatura zero absoluta, para obter o outro par de pontos desse gráfico apenas utilizando semelhança de triângulos. A equação a ser usada vai ser o cateto oposto, aliás, o cateto horizontal do triângulo verde, que tem o tamanho ali T1 menos T0, né? Esse cateto horizontal do triângulo verde, T1 menos T0, é proporcional ao seu cateto vertical de comprimento R1, com a mesma proporção que a gente tem o cateto horizontal do vermelho, que é T2 menos T0, com o seu cateto vertical, que é R2. Olha que belezinha que fica a equação. Proporção dos lados do triângulo verde é a mesma proporção dos lados do triângulo vermelho. Tem aí essa fórmula para a relação entre temperatura e resistência dos materiais, né? Aqui no meio foi feita uma forma de referir já a nossa equação para uma situação inicial de 20 graus Celsius, com a utilização desse coeficiente de temperatura da resistência a 20 graus, chamado de alfa 20. Da mesma forma que a gente faz na equação inicial, querendo descobrir um cenário derivado de um primeiro inicial que já é conhecido, aqui do mesmo jeito eu quero descobrir um R2 a partir da resistência que era conhecida a 20 graus Celsius para esse coeficiente de temperatura do material que é conhecido também. Como que é conhecido esse alfa 20? Está aí alguns exemplos de coeficiente de temperatura para resistência a 20 graus, ok? Para a gente encerrar, fica uma curiosidade sobre materiais supercondutores que está no Boyle Study. Vocês podem ler o texto que tem lá, é bem curtinho, mas bem interessante no meu ponto de vista. Um material supercondutor, se a gente olhar no gráfico aí,
entre uma temperatura de 0 até uma temperatura Tc, que é chamada de temperatura crítica, esse material vai ter uma resistência praticamente zero. E a partir do Tc, é um comportamento muito parecido com o condutor convencional, o condutor típico que a gente já conhece, né? O que é essa temperatura crítica, então? Olha aí, gente. Ao longo do tempo, a partir de 1911, onde a gente tinha 23 Kelvin como sendo essa temperatura crítica, é aquela temperatura. Se a gente baixar a temperatura onde o nosso circuito está trabalhando até 23 Kelvin, vocês têm uma ideia do que é isso? Menos 250 Celsius. Lá em 1911 era possível trabalhar com supercondutividade, só que precisávamos resfriar a menos 250 graus Celsius. Por cerca de 70 anos ou até mais, não houve avanço nisso aí. Ó. Só lá em quase 1990 é que subiu de 23 para 30 Kelvin. Só um avanço de pouquíssimos graus em 70 anos. Tamanha é a dificuldade disso aí, né? Só que aí, de 1980 e poucos para cá, foram dados grandes saltos, né? Se a gente olhar no final da curva aqui em cima, ó, de 2011 para cá, já foi possível atingir valores dentro da temperatura ambiente. Circuitos podem ter temperatura ambiente compostos por determinados materiais trabalhar com características de supercondutividade. E o material que eles estão usando para fazer essas experiências é uma cerâmica de óxido de cobre. Deve ser caríssima, né? Não é à toa que se consegue a supercondutividade. E a temperatura já a 76, abaixo de 76 graus Celsius, ele tem essa característica de supercondutividade. Então, praticamente todas as aplicações de temperatura ambiente vão estar abaixo desses 76 graus Celsius dentro da faixa de supercondutividade. Beleza, gente? Vamos resolver esses 3 exemplos juntos sobre essas questões de influência da temperatura para a gente fechar essa conversa. No primeiro deles, de forma muito simples, a gente conhece o material condutor, que é o cobre, a condição inicial de trabalho, 100 ohms a 20 graus Celsius, e queremos saber qual a nova resistência quando essa linha de cobre for aquecida a 38 graus. Sem perder muito tempo, tá lá a temperatura do segundo, a resistência do segundo cenário, trago aquela proporção entre os triângulos, isolando essa resistência R2, com conhecimento das 3 temperaturas T0, T1 e T2 e também da resistência R1. Substituo o valor e chego lá em aproximadamente 107 ohms. O resultado é coerente, né? Porque a linha, o cobre é um condutor, foi aquecido, aumentou a temperatura, tem que aumentar a resistência também. Então, ok, acho que dá para a gente até conferir com essa expectativa, né? No segundo exemplo, o enunciado tenta enganar um pouquinho a gente, disfarçando o valor inicial da resistência. Apesar da gente não ter detalhado ainda a lei de Ohm, já conhecemos, né, que a gente pode encontrar resistência fazendo a divisão da tensão pela corrente, certo? Assim a gente fica então com uma resistência de 240 ohms na temperatura de 2.600 graus, que é o interior da lâmpada nesse caso, e queremos saber qual é a temperatura desse filamento de tungstênio quando for desligado e voltar aos 20 graus Celsius. Substituindo de novo naquela equação uma nova resistência de 19 ohms aproximadamente, lá nos 20 graus. Talvez vocês não conheçam esse nome, né? Mas o tungstênio é um material que foi utilizado por muito tempo nas lâmpadas incandescentes, que dominavam o mercado quando o professor Goulart escreveu essa apostila. Eu tive muita lâmpada incandescente ao longo da minha vida, né? Mas de alguns poucos anos para cá, não se pode nem fabricar nem comercializar essas lâmpadas, foram então substituídas pelas tecnologias mais recentes de
lâmpadas fluorescentes, halógenas, mas principalmente as lâmpadas LED. Para a gente fechar esses exemplos, trago mais um cenário prático, né? Bem construindo um cenário teatral aí para um problema que é simples, né? Com a resistência, nesse caso aqui, do enrolamento de um transformador fabricado de cobre, ele tem uma resistência de 30 ohms a 20 graus Celsius e a gente quer saber qual seria a temperatura quando ele, funcionando, vai ter uma resistência de 35. Se é um material condutor, para aumentar a resistência, a gente espera que o resultado seja uma temperatura também superior à inicial, né? Substituindo os valores, então, naquela fórmula, temos aí um resultado de pouco mais de 62 graus lá dentro do enrolamento do transformador. Beleza? Deixo aí como proposta um exercício para vocês pensarem, tá bem? Mas já vou quebrar um galhão deixando o gabarito ali embaixo para vocês. Não precisa entregar, deem uma pensada, tentem resolver, tirem dúvidas. Os exercícios para entrega eu ponho separados. Beleza? Um abração para vocês e até mais.